Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre forças intermoleculares. Bom, forças intermoleculares são forças de atração entre moléculas, não são ligações. Elas aparecem com mais intensidade nos estados sólido e líquido das substâncias. Isso não quer dizer que no estado gasoso não ocorram forças intermoleculares. Elas ocorrem, só que num número menor de moléculas e com intensidade mais baixa que nas outras situações. Elas são responsáveis por algumas propriedades físicas das substâncias, como ponto de ebulição e solubilidade. Nós temos 4 tipos de forças intermoleculares. Primeiro, dipolo induzido, força de Van der Waals ou forças de London. Esse tipo de interação acontece entre moléculas apolares. Normalmente, vocês questionam o seguinte: como é que uma molécula, sendo apolar, pode sofrer atração? O próprio nome já diz, é um dipolo induzido. E quem induz o aparecimento dos polos é pressão e temperatura. Então, se nós pegarmos moléculas gasosas e aumentarmos a pressão e diminuirmos a temperatura, nós vamos deformar a nuvem eletrônica dessas moléculas. Então, um canto da molécula fica negativo, outro positivo, e elas sofrerão uma atração do tipo de dipolo induzido, força de Van der Waals ou atração de London. O segundo tipo é dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Esse tipo de atração ocorre entre moléculas polares. Moléculas polares naturalmente já têm os polos, então basta uma pequena aproximação para que ocorra essa atração. O terceiro tipo, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Esse tipo de interação acontece entre moléculas polares que apresentam ligação HF, HO ou HN. Pode ser considerado de uma forma bem simplificada como um dipolo-dipolo anormalmente elevado. A ligação de hidrogênio, ela é estabelecida entre o hidrogênio de uma molécula e o par de elétrons livre de uma outra molécula. É o que apresenta no nosso esquema mostrando o HF. O hidrogênio de uma molécula se liga ao par eletrônico livre do flúor. O hidrogênio de uma molécula se liga ao nitrogênio, ou melhor, ao par livre do nitrogênio de outra molécula. O hidrogênio de uma molécula se liga ao par livre do oxigênio de outra molécula. Esse tipo de atração é que a gente chama de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. O quarto tipo é o chamado de íon dipolo. É um tipo de atração que vai acontecer entre um íon e uma molécula polar. Esse tipo de atração é o que acontece quando, por exemplo, ocorre a dissociação do NaCl. Então, por que quando a gente joga o NaCl na água, ele dissocia em Na+, e Cl-? Esse fenômeno acontece porque o cátion Na+, acaba ficando envolvido pelas moléculas de água. E o ânion Cl- fica envolvido também pelas moléculas de água. O tipo de interação que acontece entre o cátion Na+ e as moléculas de água, entre o ânion Cl- e as moléculas de água, é o que a gente chama de íon dipolo. Esse mesmo tipo de interação
é que acontece nas chamadas fraldas descartáveis. O polímero que forma esse tipo de molécula é o poliacrilato de sódio. Quando ele entra em contato com a água da urina, as moléculas de água acabam envolvendo o ânion e acabam envolvendo o cátion. É por isso que as fraldas descartáveis atuais são muito mais eficientes que as antigas fraldas de pano. Porque as fraldas descartáveis atualmente, elas absorvem uma maior quantidade de água e têm um aumento volumétrico muito menor. Bom, para exercitar, você deve seguir aí o modelo que foi colocado. Então, no primeiro caso, nós temos a molécula de H2, está lá a sua fórmula eletrônica, certo? Em seguida, vamos analisar a polaridade, ela é uma molécula apolar, e em seguida a gente vai determinar o tipo de força intermolecular. Se é uma molécula apolar, é dipolo induzido o tipo de atração. Outro modelo foi colocado aqui para vocês. Então agora é a água, aí está a sua fórmula eletrônica, certo? Número de pares de elétrons em volta do átomo central oxigênio, são 4. Número de átomos iguais ligados a ele, são 2. Então, obviamente, como os números são diferentes, a molécula de água ela é polar. Só que é uma molécula polar que tem ligação HO. E nesse tipo de molécula, o tipo de interação é ligação de hidrogênio. Seguem outros casos como exemplo. Agora nós vamos falar sobre o ponto de ebulição nos compostos. Então, o primeiro caso é para compostos que têm o mesmo tipo de força intermolecular. E nós vamos mostrar para vocês se eles apresentarem dipolo induzido, atração de London ou força de Van der Waals. Nesse caso, ele depende da massa molecular. Quanto maior for a massa molecular, maior deve ser a atração entre as moléculas, fatalmente maior será o ponto de ebulição. No nosso exemplo, se compararmos metano com metano, como o etano tem maior massa molecular, seu ponto de ebulição tem que ser maior. Para compostos que apresentam a mesma massa molecular, a superfície de contato entre as moléculas vai ser relevante. Quanto maior a superfície de contato entre as moléculas, maior deve ser a atração entre elas, maior será então o ponto de ebulição. Comparando aqui o pentano com o dimetilpropano, notamos que os dois apresentam a mesma massa molecular. Porém, o formato da molécula de pentano é comprida. Se encostarmos duas moléculas de pentano, a superfície de contato entre elas será toda essa região aqui. O formato da molécula de metilpropano já é esférica. Se encostarmos duas moléculas de dimetilpropano, a superfície de contato entre elas será somente essa parte. Isso justifica por que o ponto de ebulição do pentano é maior que do dimetilpropano. Agora, se as moléculas comparadas tiverem dipolo permanente ou dipolo-dipolo, nesse caso, nós vamos depender da massa molecular.
Quanto maior a massa molecular, maior será a atração, maior será então o ponto de ebulição. Então, comparando HBr com HCl, notamos que HBr apresenta maior massa molecular. Isso justifica o porquê do seu maior ponto de ebulição. Vamos supor que o tipo de ligação que aconteça entre as moléculas comparadas seja ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Bom, como que funciona nesse caso? Nesse caso, nós vamos depender do número de ligações de hidrogênio. Quanto maior o número de ligações de hidrogênio, maior será a atração. Consequentemente, maior será o ponto de ebulição. Então, se nós analisarmos o propan-1-ol e o etanodiol, as moléculas de propan-1-ol conseguirão fazer uma única ponte de hidrogênio. As moléculas do etanodiol já conseguirão fazer duas pontes de hidrogênio. Isso justifica o maior ponto de ebulição do etanodiol. Bom, se os compostos apresentarem o mesmo número de ligações de hidrogênio, como a coisa funciona? Aquele que apresentar maior massa molecular vai apresentar maior atração entre suas moléculas, consequentemente, maior ponto de ebulição. Então, se nós analisarmos o propan-1-ol e o butan-1-ol, notamos que o butan-1-ol apresenta massa molecular maior. Isso justifica seu maior ponto de ebulição. Bom, e se agora os compostos apresentarem diferentes tipos de forças intermoleculares? Nesse caso, a gente deve analisar o composto que apresenta a força intermolecular mais intensa, obedecendo a seguinte ordem. Ponte de hidrogênio é muito mais forte que um dipolo-dipolo, dipolo mais forte que um dipolo induzido. Então, comparando água, H2S e etano, notamos que a água faz ligação de hidrogênio e é por isso que ela apresenta o maior ponto de ebulição. Notamos que o H2S tem dipolo permanente, então vai ter ponto de ebulição intermediário. Notamos que o etano tem dipolo induzido, e é por isso que o ponto de ebulição então fica mais baixo. Moléculas unidas por ligações de hidrogênio devem apresentar ponto de ebulição muito alto. É o que mostra o gráfico do ponto de ebulição em função da massa molecular para os hidretos das famílias 14, 15, 16 e 17. Se nós fizermos uma análise, os hidretos da família 16, 17 e 15 tem aí compostos que fazem ligação de hidrogênio. Isso acaba justificando o ponto de ebulição mais elevado que essas substâncias estão apresentando. Água, fluoreto de hidrogênio e amônia apresentam um ponto de ebulição muito elevado ou anormalmente elevado, porque suas moléculas fazem as chamadas ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Algumas observações finais. As forças intermoleculares elas são mais fracas que qualquer ligação entre átomos, ou seja, as ligações iônica, covalente, dativa e metálica são sempre mais fortes que qualquer força intermolecular. Ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido. Nas mudanças de estado físico, só ocorre quebra de forças intermoleculares, não ocorre a quebra de ligação entre átomos. Falando na solubilidade de compostos, nós vamos obedecer uma regra geral. Semelhante dissolve semelhante. Outro detalhe, substâncias que apresentam o mesmo tipo de forças intermoleculares acabam sendo solúveis entre si.
Substâncias hidrossolúveis fazem ligação de hidrogênio com a água. E, obviamente, quanto maior a quantidade de ligações de hidrogênio com a água, maior será a solubilidade. Colocamos uma série de exercícios para a gente fazer aí um treino. Então, o exercício número 1 é modelo e ele trabalha da seguinte forma. Então, água é uma molécula polar e tem ligação HO. Tipo de força intermolecular, ligação de hidrogênio. H2S é uma molécula polar. Tipo de força intermolecular, dipolo-dipolo. Consequentemente, podemos concluir que a água apresenta um maior ponto de ebulição e, consequentemente, o H2S um ponto de ebulição menor. Seguem aí outros exercícios que devem ser utilizados aí como treino para vocês. Valeu, pessoal, tá aí. Esse é um assunto importante chamado de forças intermoleculares ou força de atração entre moléculas. No próximo vídeo, a gente vai continuar trabalhando essa parte da atomística. Valeu, até a próxima.